Made, Superação, de Stephen Land, capítulo 6, A Fazenda. Fechei minha faca Gerber de lâmina única e a coloquei de volta no bolso da Carrades. O ar do outono umedecia meu rosto à medida que Travis e eu nos movimentávamos, jogando dezenas de fardos de feno de 30 quilos em um triturador, que o separava em pedaços menores, a fim de que pudéssemos misturá-lo à serragem para as camas dos cavalos. Limpei a poeira amarela escura de minha testa antes de calçar novamente a luva que colocara embaixo do braço. Fiz uma pausa para tomar fôlego e então puxei o barbante vermelho na minha direção. Se eu cortasse o barbante, segurando o fardo de feno de frente para o nó, conseguiria retirá-lo devagar e o fardo permaneceria inteiro, facilitando remover pequenas porções e jogá-las no triturador. Cortar o barbante atrás do nó dificultava a remoção do barbante, desmanchando o fardo e espalhando o feno no chão, o que atrasava ainda mais o trabalho. Você não está fazendo direito, Travis gritou de novo, enquanto montes de feno se empilhavam ao redor de meus pés. Desculpa, gritei de volta, tentando parecer sincera. Fiz isso várias e várias vezes, com montanhas de fardos, transformando-os em montanhas ainda maiores de capim seco triturado. Nós nos mudamos para Stanwood para morar com Travis apenas 4 meses depois de nosso primeiro encontro, quando Mia tinha quase 2 anos. Foram 9 meses difíceis desde então. Travis trabalhava arduamente na fazenda e no quintal. Em casa, ele mal tirava os olhos da TV. Nossa relação proporcionava estabilidade, um lar, mas talvez o mais importante, ele me proporcionava um carimbo invisível de aprovação. Com Travis, eu era parte de um núcleo familiar. Era completa, mas não contava com a perda de minha independência. Sem perceber o quanto isso atribuía minha identidade mais valor como mãe. Na visão de Travis, meu valor vinha do trabalho que eu fazia fora de casa, na fazenda, já que o trabalho doméstico, limpeza e comida não tinha valor algum para ele. Mas eu não conseguia encontrar um emprego, então minha contribuição se limitava ao trabalho que fazia para ajudá-lo. O problema era que tudo que eu tinha para cuidar de Mia era a pequena quantia que Jamie pagava de pensão alimentícia e os vales-refeição. Via Travis ser pago por um trabalho do qual fiz boa parte e não recebia por isso. No começo era divertido sair toda noite para dar comida e água aos 50 ou mais cavalos que os clientes deixavam ali. Quando a pessoa que limpava os estábulos aos fins de semana se demitiu, Travis se ofereceu para assumir a tarefa e ganhava um extra de $100 por semana, além dos $100 que seus pais lhe pagavam por alimentar os animais. Aos fins de semana, Mia ficava com o pai. Eu me levantava às 7 da manhã para ajudar a limpar o esterco nos estábulos, além de alimentar os cavalos toda noite, e ficava vendo Travis embolsar o maço de dinheiro que seus pais lhe davam pelo trabalho sem me oferecer nada. Travis, disse eu, na segunda vez que isso aconteceu, eu não deveria receber um pouco? Eu ajudei. Você precisa de dinheiro para quê? Repreendeu ele. Você não paga nenhuma conta. Sufoquei as lágrimas pela humilhação e consegui grunhir que meu carro precisava de gasolina. Aqui, disse ele, manuseando as notas até escolher uma de 20. Começamos a brigar. Todas as vezes que eu me recusava a ajudar a alimentar os cavalos, todas as vezes que o jantar não estava na mesa, todas as vezes que eu optava por dormir até tarde, sabendo que seria ignorada como forma de punição.
Desesperada, eu me inscrevia em todas as vagas postadas na Craigslist ou no jornal local, candidatando-me para qualquer lugar, de poucas a uma dezena de inscrições por semana, mas raramente recebi retorno. Então, um amigo passou meu número para uma mulher que precisava de uma nova funcionária para sua empresa de limpeza e fui contratada na hora. O trabalho parecia promissor. Eles me pagariam $10 por hora e Jane, a dona da empresa, esperava ter 20 horas de trabalho para mim toda semana. $200 por semana de um dinheiro só meu, e talvez eu pudesse até parar de trabalhar na fazenda. É um trabalho excelente. Todas as casas que eles limpam ficam em Stanwood, contei a Travis, enquanto ele descia do trator. Não acho que eles tenham sequer um período de treinamento. Basta ir trabalhar e sou paga por baixo dos panos. Tentei sorrir com doçura, muito embora não trocássemos mais que meia dúzia de palavras a dias. Parece perfeito para mim. Mia, agora com quase 2 anos e meio, estava incrivelmente feliz por morar com Travis. Para ser honesta comigo mesma, eu também estava, mas sobretudo porque viver com ele me tirava vários estigmas de ser mãe solo. O que? Perguntou Travis, com cara de irritado e como se tivesse ouvido só metade do que eu dissera. Ele estava com a mesma roupa de nosso primeiro encontro. Eu tentava me lembrar da sensação de abraçá-lo pela primeira vez. 1 ano atrás, eu me sentia segura, reconfortada nos braços dele. Agora, eles tinham ressentimentos demais para me abraçar. Se eu trabalhar meio período de manhã, raciocinei, seguindo-o enquanto ele amarrava o trailer no engate da traseira do trator. Mia podia ficar na creche durante o resto do dia e eu conseguiria ajudar na fazenda. Eu me convenci de que trabalhar na fazenda era como me livrar de minha cota de aluguel e das contas. O que não sabia lidar era com o fato de pedir dinheiro para a gasolina. Ele olhou para mim com a cara de paisagem. Vou trabalhar duro, vou limpar estábulos. Continuei, ignorando minha ausência de dignidade, em quase implorar. Vou dar comida e água aos cavalos. Vou dar o melhor de mim para fazer o jantar, apesar de eu detestar isso. Não me importo com o jantar, contanto que você trabalhe na fazenda, disse ele. Então suspirou. Esperei. Ajude-me a triturar esses montes de feno, disse ele, subindo de volta no trator. Então tudo bem, se eu aceitar o trabalho? Gritei para ele, mais alto que o motor do trator. Ele me lançou um olhar grosseiro, mas não respondeu. Minha única escolha era ficar amuada, seguindo o trailer com pilhas de feno até o celeiro. Era o início do inverno de 2009, durante a recessão, quando as pessoas não podiam bancar cavalos para lazer ou para nenhuma outra coisa. A taxa de ocupação na estabulagem de Travis e dos pais estava no nível mais baixo já registrado, enquanto o custo do feno e das lascas de madeira que usavam para escamas tinha aumentado. A maior parte do equipamento deles estava velha e com defeito. Seus pais estavam cansados de tentar manter a empresa funcionando e contavam com Travis para gerenciar a maior parte dela. Ele trabalhava sem parar durante a estação de feno, passando até 12 horas por dia no trator, e, nos meses frios, cuidava das reformas e dos tubos congelados enquanto limpava o esterco de 40 a 60 a 80 cocheiras toda manhã. Olhei para cima e vi o pó de feno flutuando no ar. Surpresa ao perceber que Travis sorria para mim. Estávamos na metade da segunda pilha. Serragem cobria a parte de cima de seu boné vermelho de beisebol e os ombros de um moletom com um capuz. Quando ele estendeu a mão Quando ele estendeu a mão enluvada, eu me esquivei. Para roçar meu cabelo, eu me esquivei. Então joguei um punhado de barbante nele. Travis riu com os olhos azuis
iluminando todo o rosto. A companhia de limpeza de Jane parecia bem organizada, pelo que eu podia perceber. Ela alternava um monte de clientes em uma agenda que carregava como se fosse uma bolsa. No meu primeiro dia de trabalho, ela me deu um kit de limpeza e um rolo de papel toalha. Eu encontrei Jane e algumas mulheres do lado de fora de uma casa grande marrom de uma cliente com vista panorâmica para o vale. Ela mal me apresentou, simplesmente falou: "Essa é a garota nova." E as mulheres acenaram com a cabeça sem parar para apertar minha mão ou me olhar nos olhos, enquanto descarregavam cestos de utensílios da traseira dos próprios carros. A cliente que atendeu à porta era uma mulher mais velha, com cabelos brancos e bobs, que sorriu como se fôssemos as convidadas do jantar. Todo mundo entrou e se dirigiu para as partes designadas da casa, e fiquei ali em pé esperando por algum tipo de instrução. "Limpe o banheiro e o quarto principal se tiver tempo", disse uma de minhas colegas, a mais velha. Tracy, acho que era esse o nome. Ela apontou para o quarto com uma cadeira rosa grande e cheia de coisas perto da cama e me deixou lá para que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Quando eu estava quase na metade do serviço, Jane veio dar uma olhada. Por uns segundos, seu rosto não demonstrou nenhuma expressão. Depois ela sorriu e disse: "Parece ótimo", e sumiu de novo. Todo mundo estava empacotando as próprias coisas quando saí e Jane disse: "É só seguir a gente até o próximo." Foi a mesma coisa durante toda a minha primeira semana. A equipe inteira descia por 1 hora em uma casa, cada uma de nós passando por cantos e cômodos diferentes, completando o percurso até a porta da entrada. Então voltávamos para o nosso pequeno comboio de carros velhos e íamos até a próxima. No meio de tudo isso estava Jane, com os cabelos loiros acobreados, firmemente puxados em um rabo de cavalo. Ela passava a impressão de ter sido popular no ensino médio e esperava que as pessoas ainda fizessem tudo para agradá-la. Quando ela me ensinava como limpar um cômodo, fosse um quarto, um banheiro, sorria e dizia: "É só fazê-lo brilhar." Eu borrifava líquido de limpeza e tirava com papel toalha. Tirava pó com um espanador sintético de cores fluorescentes e borrifava aromatizadores nos quartos quando saía. Todas as garotas pareciam ter uma preferência diferente em relação à parte do trabalho que mais gostavam de fazer. Algumas gostavam de limpar cozinhas, outras, ao que parece, preferiam passar aspirador em salas de estar e quartos. Ninguém gostava de limpar banheiros. Esse trabalho ficava com a novata. Um banheiro podia parecer limpo ou até ser bonito, enfeitado com assentos de privada cor-de-rosa, tapetes e toalhas combinando, com uma cortina de chuveiro coberta de flores, mas isso não significava que o sanitário não fosse horrível. No início, eram os pelos pubianos perdidos que mais me enojavam, mas diante da quantidade que encontrava, acabei me acostumando. Depois, descobri como esvaziar os cestos pequenos de lixo sem tocar, mesmo usando as luvas, absorventes internos, preservativos, lenços cheios de catarro e tufos de cabelo. As pessoas deixavam frascos de remédios prescritos por todos os cantos, ao lado da pasta de dente ou perto de um copo. Eu estava lá para limpar, é claro, mas continuava esperando que as pessoas fossem um pouco mais organizadas ou que arrumassem a própria bagunça. Gastava pelo menos 5 minutos recolhendo vários objetos, removendo cada objeto, limpando-os, limpando embaixo deles e colocando-os de volta de um jeito organizado. Após a primeira semana, acompanhando o grupo, formei uma dupla com uma mulher de cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros, cerca de 10 anos mais velha do que eu, de quem todo mundo reclamava sussurrando para que Jane não ouvisse. Angela tinha os dentes e as pontas dos dedos amarelados por causa do cigarro, e eu ainda não tinha sido apresentada formalmente a ela.
até Jane me informar de que iríamos sozinhas para a próxima casa. Angela conhece a casa, disse Jane. Ela lhe dirá onde é, então você pode deixá-la em casa e pegá-la de manhã. Andy, hoje à noite mando uma mensagem e digo quais casas você vai fazer amanhã. Certo, garota? Jane assinou e entrou no carro com uma das duas outras mulheres e aquilo pareceu o fim do meu período de treinamento. Na casa, Angela batia papo com os clientes, um casal de meia-idade usando roupas caque passadas a ferro, enquanto eu limpava a cozinha e os banheiros. Não parecia que ela estava trabalhando de verdade, até eu ouvi-la ligando o aspirador, um pouco antes de sair do banheiro principal e me juntar a ela. Terminou? Perguntou ela, desligando o aspirador e sorrindo. Depois que Jane me colocou para fazer dupla com Angela, outra colega esperou sair e sussurrou que eu deveria ficar de olho nela quando fizéssemos limpeza. Ela rouba esponjas e papel toalha das casas. Sussurrou, itens que nós mesmas deveríamos fornecer com nosso próprio dinheiro. Às vezes, depois de terminarmos uma casa, Angela pegava guloseimas dos armários e pulava no carro com uma sacola cheia até a metade de batatas chips ou um pacote de biscoitos água e sal. Eu a observava comer, sabendo que não estavam com ela antes de entrarmos. Quer um pouco? Perguntou ela, apontando para a sacola na minha direção, tão alheia a meu olhar de desprezo que me deu vontade de gritar. Não, disse eu, esperando as outras duas faxineiras com quem tínhamos montado a equipe naquele dia partirem com o carro parado atrás do meu. Tracy, a motorista, cujos cabelos pretos curtos tinham 1 centímetro de raízes acinzentadas, parou para acender um cigarro. Ei, posso fumar aqui dentro? Aqui dentro? Perguntou-me. Angela, pela terceira ou quarta vez, como Mia fazia quando sabia que eu estava cansada e talvez cedesse. Não, disse eu, sem rodeios. Então vou ver se posso ir no carro da Trace, disse ela, abrindo a porta e correndo até o carro atrás do meu, que já começava a se movimentar. Nunca mencionei a Jane. O comportamento da Angela. Fazia meu serviço sem reclamar, humilde e grata por ter encontrado um trabalho. Mas eu também precisava de mais horas. Jane falava com carinho de suas funcionárias e tive a sensação de que Angela estava fazendo a limpeza para ela há um longo tempo, possivelmente o mais longo entre todas nós. Eu me perguntava qual era a história da Angela. Por que ela acabara nesse tipo de trabalho? Eu me fazia a mesma pergunta em relação a todas as minhas colegas. O que aconteceu que as trouxe aqui, a este ofício de limpar privadas por tão pouco dinheiro? Ela era uma das minhas melhores funcionárias. Me contou uma vez, em uma rara ocasião em que estávamos sozinhas, dirigindo até o próximo trabalho. A voz dela brandou. Ela está passando por momentos difíceis. Tenho pena dela. Sim, disse eu, entendo. Mas na maioria das vezes, com certeza, eu não entendia. Nas casas que eu e Angela limpávamos juntas, ela ficava dando voltas, examinando as revistas e armários, enquanto eu trabalhava em uma velocidade quase dobrada. Depois de um tempo, as laterais de meus dedos começaram a descascar. Eu fedia a amônia alvejante e aquela merda em pó que pulverizávamos no carpete antes de passar o aspirador. O clima de inverno veio como uma umidade que tomou conta dos meus pulmões. Com poucas semanas no emprego, caí doente com uma bronquite horrorosa. Fiz o melhor que pude para disfarçá-la com pastilhas para tosse e remédios para gripe, mas continuou piorando. Certa manhã, enquanto Angela e eu descíamos por um acesso de cascalhos até uma casa azul marinho, graciosamente aninhada na floresta, tive um acesso horrível de tosse. Estava tão ruim que parecia que eu não conseguia recuperar o fôlego. Ih, disse Angela.
com um tipo mórbido de interesse. Você está doente também? Eu tentava inspirar profundamente, mas parecia que tentava respirar através de um pano úmido. Olhei para ela irritada, obviamente doente. Talvez devêssemos ligar para Jane, disse ela. As pessoas aí dentro são velhas. Não acho que devíamos limpar a casa delas. Angela pegou o celular e começou a procurar o número de Jane. Ela virou as costas para mim e se afastou um pouco. Antes que eu pudesse impedi-la, já tinha ligado. Acenei para ela e sacudi a cabeça, mexendo os lábios. Não, mas ela continuou a falar com Jane. Stephanie está muito doente, disse Angela, com um tom mais baixo e rouco de voz, parecido com o que uma criança usa para convencer a mãe de que não pode ir à escola. Acho que talvez eu também tenha pegado a doença. Ela segurou o telefone contra o ombro e tirou um maço de cigarros do bolso, franzindo a testa ao ver que estava vazio, e o atirou em sua cesta de produtos de limpeza. Por ser recém-contratada, não queria perder o pagamento do dia ou tirar folga por doença. Eu precisava desse emprego e não queria que Jane pensasse que eu era preguiçosa. Angela me ignorava enquanto eu saía do carro e, teimosa, começava a descarregar meus suprimentos. Quinta-feira à tarde daria super certo, disse Angela, olhando para mim com um sorriso largo, com o polegar levantado, feliz por ter tirado o resto do dia de folga. Ótimo, disse ela ao telefone, ainda sorrindo, esquecendo-se de mudar a voz para parecer doente. Certo, depois falamos com você. Eu disse para você não fazer isso. Falei enquanto ela dava a volta para se juntar a mim atrás do carro. Minha cabeça começou a latejar. Eu teria que explicar isso a Travis, sabendo que ele ficaria incomodado ao me ver chegar mais cedo em casa. Mas sentia ainda mais ficar sem o pagamento do dia. Não posso faltar no trabalho, você entende isso? Está tudo bem, garota, disse ela, levantando sua cesta quase vazia de suprimentos e colocando-a de volta no meu carro. Haverá mais trabalho amanhã. Ficamos sem conversar durante o caminho, o restante do caminho, até a casa dela. Liguei o rádio para garantir que continuaríamos assim. Angela balançou a cabeça ao ouvir a música, tamborilando ligeiramente as pernas. Eu não conseguia acreditar que ela não estava interessada por perder aquele pagamento. Eu queria perguntar sobre seus filhos e sua situação de vida, a fim de ter uma ideia melhor do que ela achava daquilo tudo, uma vez que eu também vivia a trajetória de ser mãe solo, sem teto e pobre. Essa era a parte do motivo para eu estar com Travis, embora eu nunca admitisse a ninguém. A casa de Angela, que era bem perto da nossa, havia sido condenada e, apesar de ter sido despejada, ela se recusava a sair. Ela vivia sem água corrente ou eletricidade. Mas minha compaixão ou curiosidade desapareceram quando perdi as 20 pratas do pagamento do dia. Quando parei em frente à casa de Angela, continuei de cabeça baixa, tentando não olhar para os vários avisos colados na porta, declarando-a inabitável. Ela fez uma pausa antes de sair. Você pode me emprestar dinheiro para um maço de cigarros? Isso é o que eu ganho por 1 hora, disse eu, tremendo um pouco, sabendo que ela me pressionaria a dá-lo de qualquer jeito. Em vez disso, ela acenou com a cabeça, possivelmente compreendendo o quanto eu estava incomodada. Talvez até compreendendo também que eu não tinha de fato aquele dinheiro. Esperei que ela pegasse a cesta de produtos de limpeza e tentei não passar os olhos pela casa. Não queria que ela se sentisse envergonhada, lembrando-me de como era quando eu morava no abrigo, apenas 1 ano atrás. Algumas das outras faxineiras murmuravam que ela perdera a guarda dos filhos àquela altura. Eu não sabia com certeza, mas eles não estavam lá quando eu a deixava em casa. Pronto, gritou para mim, depois de fechar a porta do bagageiro. Acenei com a cabeça, tentando não pensar em como seria o restante do dia. Só esperava que ela estivesse pronta quando eu viesse buscá-la na manhã seguinte. Mais tarde naquela semana,
Quando voltamos para limpar a casa do casal de idosos, vi duas pessoas que construíram uma vida juntos, cercadas de fotos da família que agora chegavam ao fim da vida, um ao lado do outro. O marido ria e fazia brincadeiras com Ângela, enquanto eu o via pegar a tigela de cereais da esposa, trazendo o cobertor favorito dela, antes dela se sentar no sofá, e me afligi com a imagem de um dos dois partindo. Era difícil não me afetar pelo papel que assumira na vida dos meus clientes. Eu me tornei uma testemunha. Ainda mais estranhos eram minha invisibilidade e meu anonimato. Embora eu passasse várias horas por mês na casa deles, meu trabalho era limpar o pó e a sujeira e aspirar os tapetes, permanecer invisível. Parece que eu tinha a oportunidade de conhecer meus clientes melhor do que muitos de seus parentes. Sabia o que eles comiam no café da manhã, a quais programas assistiam, se ficavam doentes e por quanto tempo. Eu os via, mesmo que não existissem em casa, pelas marcas deixadas na cama e lenços de papel no criado mudo. Eu os conhecia de um jeito que poucas pessoas conheciam ou talvez jamais conheceriam.